Oi, pessoal, tudo bem? Vocês já pararam para pensar que o princípio básico que fundamenta todo e qualquer ato de escrever é escolher uma temática e, a partir dessa temática selecionada, introduzir informações novas? Parece bem simples, não é mesmo? Então, para continuar te ajudando a compreender o processo de escrita, hoje nós vamos explorar uma estratégia de progressão textual super importante, a progressão temática com tema constante. Para relembrar, no último vídeo aqui do canal sobre progressão temática com subdivisão do tema, a Maria Eduarda trouxe uma definição primordial para o nosso entendimento. Anota aí. A progressão textual é um procedimento linguístico que pressupõe articulações de sentido entre os segmentos textuais à medida que faz o texto progredir. Então, antes mesmo de eu explicar o que é e como se caracteriza a progressão temática com tema constante, um primeiro passo é compreender o que significa fazer um texto progredir. Bom, vamos lá. A progressão temática, como o próprio nome já sugere, é um mecanismo linguístico que dá continuidade ao nosso dizer. Ou seja, é um movimento que permite, que possibilita abordar o novo, acrescentar ideias e informações por meio de dois blocos comunicativos. O tema, que é o assunto principal, o conteúdo principal, aquilo do que se fala, e o rema, que é a informação que será acrescentada no texto sobre o tema. Claro que a gente não precisa decorar esses termos. Na verdade, nós precisamos entender que um texto coeso e coerente sempre vai apresentar uma temática principal e algo que se diz sobre ela. Por isso, a junção das palavras temática e progressão. Então, fazer um texto progredir de modo bem simples significa conseguir dar continuação às nossas ideias e não ficar repetindo a mesma informação incansavelmente sobre um tema. Pronto! Agora que a gente conseguiu entender que a progressão temática não é somente um recurso linguístico que possibilita a construção de um contínuo textual, mas também um modo da própria linguagem estabelecer a necessidade de dizer o novo, o próximo passo é entender o que é a estratégia de progressão temática com tema constante e como ela contribui com o progredir de um texto. Para isso, a gente vai analisar um trecho retirado de uma matéria do jornal Folha de São Paulo, intitulada Quarentena começa a valer nesta terça-feira em todo o estado de São Paulo. Começa a valer nesta terça-feira, 24, o decreto do governador João Dória, PSDB, que determina a quarentena de 15 dias em todo o estado de São Paulo. A medida tem validade até 7 de abril e impõe o fechamento de estabelecimentos comerciais que não estejam entre os serviços essenciais de alimentação, saúde, abastecimento, limpeza urbana, segurança pública e bancos. O decreto recomenda que a circulação de pessoas no estado se limite às necessidades imediatas de alimentação, cuidados de saúde e exercício de atividades essenciais. Bom, nessa notícia, que não requer uma leitura trabalhosa para conseguir construir os sentidos, a autora apresenta a intenção principal de informar o leitor, apresentar informações detalhadas sobre um evento único e muito importante. Para atingir essa finalidade, há, logo na primeira linha, a delimitação da temática principal, o decreto do governador João Dória. A partir da identificação desse conteúdo principal, podemos perceber que todas as informações, dados e referências mobilizados no decorrer do texto são referentes a essa ordem emitida pelo representante do Estado de São Paulo. Ou seja, esse é o tema que irá organizar e articular todas as informações novas da notícia. Percebe então que são adicionadas inúmeras informações novas sobre essa temática, que explicam e detalham mais a decisão, como o tempo de quarentena, o local da quarentena, a data que entrará em vigor, a data final do decreto,
o que foi imposto o fechamento e o que foi recomendado para a população. Assim, o movimento realizado para a escrita dessa matéria jornalística consiste em 3 passos principais: definir uma temática, manter o elemento temático na sequência dos enunciados e ir adicionando ideias novas. Esses, por sua vez, são os movimentos básicos para a mobilização da estratégia textual de progressão temática com tema constante. Apesar de muito simples, é essa estratégia de progressão que permite a construção de uma notícia coerente, coesa e informativa. Se o texto, por exemplo, fosse composto por diversas informações sobre assuntos diferentes ou ficasse repetindo a mesma informação, com certeza nós, leitores, teríamos uma dificuldade imensa para entender as determinações e os detalhes do decreto. Agora que nós já sabemos o que é a progressão temática com tema constante, para entender melhor as consequências de uma escrita sem estratégia de progressão, vamos analisar, por último, o trecho de um texto em que há uma falha na continuidade. Os eletrônicos são muito perigosos, muito perigosos. O computador é um dos mais perigosos, tipo vídeos para maior de 18 anos. Pessoas menores de 18 anos assistem, insinua muitas coisas. Para mim, adolescente só poderia ganhar computadores com 18 anos. Nesse trecho, apesar de ser bem confuso, conseguimos, claro, identificar que o tema é eletrônicos. Entretanto, a adição de informações novas sobre essa temática não acontece. Fica evidente a não mobilização da estratégia de progressão temática com tema constante, já que as ideias se limitam a repetir o já dito. Esse exemplo, então, materializa de forma muito clara a necessidade de haver um equilíbrio entre a informação dada e a informação nova. Um texto que contém apenas informação conhecida caminha em círculos, faltando o progredir necessário para a construção de sentidos e entendimento do leitor. Resumindo tudo que a gente viu nesse vídeo, a progressão temática com tema constante é primordial, fundamental para a elaboração, para a escrita de textos que tenham sentido por meio da eleição de um tema único e da adição de informações novas a respeito da temática. Então, pessoal, para finalizar, eu só quero que a gente internalize que a progressão textual, a progressão temática e as suas diversas estratégias são formas da gente se constituir como sujeito. Através desse mecanismo, a gente consegue dar continuidade ao nosso dizer e produzir discurso. E quando nós produzimos discursos, nós conseguimos interagir com os outros, se comunicar, mostrar as nossas interpretações sobre o mundo e, principalmente, se posicionar diante da sociedade. Por isso, essa estratégia é tão relevante e é um dos meus assuntos favoritos, que inclusive foi o tema da minha iniciação científica. E agora, para finalizar mesmo, eu só quero lembrar que a gente tem uma comunidade aqui no YouTube e que o Pondo a Mão na Massa está sendo postado lá. Então vem interagir contextualizando. Até mais!